Boa noite a todos. Hoje, 11 de fevereiro de 2019, nós estamos reunidos para estudarmos a obra A Caminho da Luz. Nós vamos hoje dar continuidade ao cumprimento das profecias de Israel. É o capítulo 12, a vinda de Jesus, tá? Então, cumprimento das profecias de Israel. Vamos iniciar fazendo a nossa prece de abertura? Assim, envolvidos por essas palavras que esclarecem a nossa ainda ignorância sobre o mundo dos espíritos, estamos aqui, Senhor, para o estudo de mais uma obra, A Caminho da Luz, e com as bênçãos dos trabalhadores espirituais desta casa e dos espíritos que nos acompanham, agradecemos esta oportunidade. Que o Senhor abençoe todos nós aqui presentes, que abra os nossos corações para estar abertos a entendimento sobre o início deste planeta, onde hoje fazemos fazemos a nossa transição das provas e expiações. Peço a Jesus, só temos a agradecer esta casa, os trabalhadores e a orientação que recebemos através da nossa dirigente Conceição. Que assim seja. Que Deus abençoe a todos. Então, vamos lá. Então, quando se fala no nosso Senhor Jesus Cristo, nós estudamos, não por um acaso, mas que Emmanuel realmente é Emmanuel. Ele nos apresentou no capítulo anterior, falando da Grécia, falando de Roma, a quantidade de missionários que ele enviou. 500, e quase tudo nós fomos observando que foi no período de 500 a 400 antes da vinda dele. O propósito de preparar mais ainda o campo, para que ele pudesse vir. E 500 anos antes estavam quem? Os profetas. E os profetas no Antigo Testamento, os profetas judeus, os hebreus, o que nós hoje chamamos médiuns, na época eles chamavam profetas. Então, eles retratavam a vinda do Messias. Então, todos os hebreus aguardavam a vinda do Messias Salvador. Como hoje os religiosos, a massificação, aguardam a vinda de Jesus. Ele voltará. Ele voltará. Então, da mesma forma que hoje, 2019 anos depois da vinda do Messias, e os judeus, 1.200, 500, aguardavam o Messias, que iria vir numa carruagem rasgando o céu. E hoje, 2019 anos, a sociedade continua com esse mesmo comportamento, acreditando que Jesus irá voltar rasgando o céu. A lição da manjedoura não foi o suficiente para entenderem que Jesus, na condição de um enviado do nosso Pai, é discreto. É silencioso, porque a manjedoura foi o exemplo do silêncio, da calma, do não chegar fazendo show, espetáculo. Isso fica para espírito inferior. E mais uma vez está se repetindo. Então, todos os hebreus aguardavam a vinda de Jesus. E ele chegou na simplicidade de uma manjedoura, teve uma vida comum, até seus 30 anos de idade, aproximadamente, um pouco mais,
E ali teve a sua profissão de carpinteiro e atuava. Então nós vamos aqui, o cumprimento das profecias de Israel. Nós vamos entrar aqui em algumas citações do Antigo Testamento, quem quiser anotar. Nós vamos em Números, capítulo 24, versículo 17. Nós vamos em Isaías, capítulo 7, versículo 14. E tem também em Isaías, capítulo 9, versículos 6 e 7. Temos também em Zacarias, capítulo 9, versículo 9 e 10, tá? Essa citação aqui, que está na página seguinte, é Isaías, capítulo 53, tá? Então, vamos lá. Vamos em Números. Aqui, ó. Isso aqui é o profeta, tá? Eu o vejo, mas não agora. Eu contemplo, mas não de perto. Um astro procedente de Jacó se torna chefe. Um cetro se levanta procedente de Israel. Essa é a citação. Vamos para a próxima aqui. Isaías é o profeta que mais fala da vinda do Cristo. Isaías apresenta Jesus, nós estamos falando de 1000 anos antes de Cristo. O Antigo Testamento para o Novo Testamento tem uma distância de 1000 e poucos anos, 1100, 1200 anos. A gente lê aqui um livro só, mas aqui são dois livros com uma distância entre um e outro de quase 1000 anos. Tá bom? O Antigo Testamento é o livro hebraico, é o livro que os nossos irmãos judeus estudam. Isso aqui está no pergaminho, estava no pergaminho. Quando o pergaminho ia morrendo, copiava para outro e fazia o sepultamento daquele. É um ritual mesmo. Então, olha aqui, o Isaías é o que apresenta o Messias sofredor. Pois sabeis que o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a jovem está grávida e dará à luz um filho e dar-lhe-á o nome de Emmanuel. Presta atenção. Os judeus, os hebreus, têm tanto respeito por Deus que eles não pronunciam o nome de Deus. Então, Emmanuel é Deus conosco. Entendeu? Então, sempre é uma frase para se referir ao Pai, a Deus, mas eles não dão nome a Deus. Yahvé, né? Então são como se fosse assim, palavras glorificando, mas Deus não se chama, Deus não tem nome. Não pronunciai o nome de Deus, lembra? Não pronunciar, então eles não pronunciam o nome de Deus. Aí Jesus veio e nos ensinou a chamar Deus de Papai. Então, tamanho respeito por Deus. Então aqui, e dar-lhe-á o nome de Emmanuel. Emmanuel é o quê? Deus conosco. Por isso é que Jesus diz, eu e o Pai somos um só. E quando ele conversando com João, e João diz assim, e nós poderemos ver Deus? E Jesus diz, e tu está me vendo e não está vendo Deus? Daí a confusão das pessoas dizer que Jesus seria Deus. Mas olhar para Jesus é ver Deus. Por quê? Porque ele reflete Deus 100%. Jesus não reflete uma personalidade. Ele é o espelho da vida, ele reflete Deus 100%. A mente dele reflete Deus 100%. Então, olhar para ele é ver Deus. Entendeu isso? Então, Emmanuel traduzindo, significa Deus conosco. Em Isaías também, nós vamos encontrar 9, 6 e 7. Porque um menino nos nasceu. Não é um menino nasceu. Um menino nos nasceu. Nasceu para nós. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado,
ele recebeu o poder sobre seus ombros e lhe foi dado este nome: Conselheiro Maravilhoso, Deus Forte, Pai para sempre, Príncipe da Paz, para que se multiplique o poder, assegurando o estabelecimento de uma paz sem fim sobre o trono de Davi, porque a raiz do nosso Senhor Jesus, genealógica, é de Davi. E sobre o seu reino, firmando-o, consolidando sobre o direito e sobre a justiça. Desde agora e para sempre, o amor ciumento de Yahvé dos exércitos fará isto. A palavra exército, se não me falha a memória, segundo os estudos do Haroldo, que a gente também faz, é Sevaot. A palavra pode ser traduzida, a mesma palavra, ela pode ser traduzida para estrela, como também pode ser traduzido para exército. Segundo os estudos dele, ele diz, isso aqui se está se referindo quando Deus chama Abraão e pede para que Abraão olhe aos céus e fala da quantidade de estrelas que tem no céu, que seria a sua descendência, que ele não poderia contar, de tantos seguidores, entendeu? Que na verdade são seguidores de Deus. Então o Haroldo diz, eu também até concordo, sem entender muito, mas eu concordo, que ele prefere traduzir para estrelas do que para exército. E aí mais na frente nós vamos encontrar, que é essa que eu amo, de Isaías, que o nosso Estevão sabia decor, porque lembra, no Antigo Testamento, escrever era uma arte. Pouquíssimas pessoas sabiam escrever. Então, quem escrevia era um profissional chamado escriba. Então, o escriba, ele tinha tinta pronta, pincel pronto e pergaminhos pronto. Pergaminho é pele de animal, pele do cordeiro. E que tem que passar por um processo meticuloso e longo. Exatamente, para poder aquilo ali, ele poder escrever. Então, uma pessoa não poderia errar. Então, por isso tinha que ser um profissional para escrever. Porque se errasse, não tinha como apagar. Tinha que pegar o pergaminho e jogar fora. Não tinha. Então, era um gasto muito alto. Quem lembra no livro Paulo e Estevão, quando Saulo estava em Damasco, que ele estava na hospedaria de Judas, ele solicita do dono da hospedaria, deu dinheiro que comprasse os pergaminhos, que ele queria copiar as anotações que Ananias tinha. Não é verdade? Então, era uma arte, mas eles tinham uma forma de aprender. Qual era? Oral. Decorar. Era oral. E o trabalho dessa evangelização começava dentro de casa, e isso era responsabilidade da mãe. Então a mãe cantava os salmos e os filhos aprendiam e contava todas as histórias do Antigo Testamento e eles aprendiam. Então Gesiel, filho de judeu de uma judia, sabia todas essas citações. Quando o nosso Pedro vai contar a Gesiel a vinda do Messias, quando ele começou a contar tudo que Jesus sofreu, imediatamente Gesiel lembrou de Isaías e começou a narrar toda a história de Isaías contando do Messias, ou seja, ele identificou na hora. E é a mesma coisa que o nosso querido Emmanuel vai fazer aqui no Caminho da Luz. Essa passagem aqui de Isaías está no capítulo 53, versículo de 1 a... Olha lá. Quem creu naquilo que ouvimos e a quem se revelou o braço de Yahvé? Ele cresceu diante dele como renovo, como raiz em terra árida. Não tinha beleza nem esplendor que pudesse atrair o nosso olhar, nem formosura capaz de nos deleitar. Uma das coisas que mais chamavam a atenção da figura enigmática e principesca de Jesus era a sua aparência. Ele era de uma beleza incomum. Ele tinha um porte incomum.
um olhar penetrante. Dizem parecido muito com a mãe, que também era muito bela. Olha aqui como Isaías coloca. Olha lá, formosura capaz de nos deleitar. Era desprezado e abandonado pelos homens. Homem sujeito à dor, familiarizado com o sofrimento, como pessoa de quem todos escondem o rosto. Desprezado, com vergonha, porque as pessoas não encaravam Jesus. Sujeito à dor, familiarizado com o sofrimento, como pessoa de quem todos escondem o rosto. Desprezado, não fazíamos caso nenhum dele. E, no entanto, eram nossos sofrimentos que ele levava sobre si. Nossas dores que ele carregava. Porque a dor dele era resultado da nossa patologia. Entendeste? A nossa doença moral crucificou Jesus. Nossas dores que ele carregava. Mas nós o tínhamos como vítima do castigo, ferido por Deus e humilhado. Por quê? Os hebreus da época achavam que se Deus gostasse de ti, nada de ruim ia acontecer com você e você ia prosperar. Se algo de ruim aconteceu com você e se você não prosperou, Deus não gosta de ti. Até hoje tem crenças assim. É castigo. Então eles olhavam aquilo, achavam que Deus estava castigando. Olha, gente, eu estou falando de um texto 1000 anos antes de Jesus. Olha como ele retrata tudo. Vale ressaltar que quem coordenou todos esses profetas foi o próprio Cristo. Quando nós vamos lá em Gênesis, diz assim: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Façamos, não é eu faço, façamos, era um grupo. E mais lá na frente nós vamos encontrar João Evangelista dizendo: o verbo se fez carne. E nós sabemos que o Cristo é o co-criador da terra, em plano maior. Então a formação do planeta, a criação dos animais, a criação dos seres, isso tudo foi organizado pelo Cristo de Deus. Então a palavra lá, façamos, o verbo se fez carne, é o Cristo, porque ele que organizou toda a formação do planeta Terra, usando a matéria elementar primitiva dada por Deus. Sem a matéria não tinha como fazer, não. Só que ele, o Cristo, é Deus presente. Porque tudo que Deus deseja, ele realiza. Então ele não tem por que se preocupar. Então ele podia até dizer assim: assinado Deus. Porque a vontade que foi realizada não foi a do Cristo, era a de Deus. E ele disse: a minha vontade é realizar a vontade de meu Pai. É aí que é a nossa lição, que a gente não dá conta de aprender. A nossa lição na terra é só essa: aprender a fazer a vontade de Deus. Só isso. Mas a gente insiste em fazer a nossa própria vontade e quebramos a cara milhões de séculos. É só isso. A gente reencarnou só para isso. E Jesus está dizendo: eu faço a vontade do meu Pai. Acabou. E, no entanto, eram nossos sofrimentos que ele levava sobre si, nossas dores que ele carregava, mas nós o tínhamos como vítima do castigo, ferido por Deus e humilhado. Mas ele foi trespassado por causa das nossas transgressões. Lembra da lança? Que o quê? Trespassou nele, atingindo o coração. Diz Maria
Humberto de Campos retrata que foi a maior dor dela. Foi a lança que atingiu o coração do filho. Esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que havia de trazer-nos a paz caiu sobre ele. Sim, por suas feridas fomos curados. Todos nós, como ovelhas, andávamos errantes, seguindo cada um seu próprio caminho. Mas Yahvé, que é Deus, fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Foi maltratado, mas livremente humilhou-se e não abriu a boca. Entendeu agora por que Jesus ficou calado? E ele diz, foi maltratado, mas livremente humilhou-se. Ninguém obrigou, não. É uma psicografia. O profeta era os médios. Então, tudo que eles recebiam, e Deus falou comigo. E, na verdade, o próprio Cristo e os missionários. E, às vezes, é o sonho, às vezes, é a imagem, que nós vamos chamar de evidência, né? Eles veem, né? Vão retratando, que é a pré-cognição. Mas foi maltratado, mas livremente humilhou-se e não abriu a boca. Como cordeiro conduzido ao matadouro. Como ovelha que permanece muda na presença dos tosqueadores. Ele não abriu a boca. Quer dizer, que ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Após a detenção e julgamento, foi preso. Gente, estava tudo lá, e os judeus sabiam de cor. Mas eles não conseguiam fazer o link, porque Jesus era pobre, andava descalço, não tinha título, andava com prostituta. Como é que esse homem pode ser um Messias? Usava cabelo longo, a Nazarena. Filha de um carpinteiro, de uma mulher simples. Tá doido? Após detenção e julgamento, foi preso. Dentre os contemporâneos, quem se preocupou com o fato de ter sido cortado da terra dos vivos? De ter sido ferido pela transgressão do seu povo? Ninguém. Não ficou nem os amigos. Deram-lhe sepultura com os ímpios. Seu túmulo está com os ricos. Embora não tivesse praticado violência, nem houvesse engano em sua boca. Mas Yahvé quis esmagá-lo pelo sofrimento. Porque diz bem assim, o que o meu pai quer é que eu me entregue aos judeus. E eu vou fazer a vontade do meu pai. Porque ele disse, se eu quisesse, eu pediria uma legião de anjos, eles viriam aqui e acabariam com tudo. Jesus poderia mudar toda a história. Ele também tinha livre-arbítrio. Só que ele sabia que o pai queria que ele se entregasse, porque ele quer que o filho venha não por violência. Porque se Jesus tivesse tido uma reação, seria um ato de violência. Vocês têm que ser bom e pronto, acabou, junto. Chega de brincadeira, dei muita oportunidade para vocês, agora vocês vão fazer a minha vontade e acabou. Mas o pai não quer isso. O pai quer que o filho volte com as próprias pernas, não por imposição. E é o que ele faz com a gente. Meu filho, tu tem o tempo que tu quiser, mas é o seguinte, quanto mais tempo, mais dor. Tá contigo. Mas tu vai voltar pelas tuas pernas. Eu não vou te trazer pela orelha, não. A dor vai só te colocar assim no caminho. Ela vai te empurrar. Ei, cara, tu tá saindo muito, volta. Continua ele. Porém, se ele oferece a sua vida como sacrifício expiatório, certamente verá uma descendência, prolongará seus dias, e por meio dele o desígnio de Deus triunfará. 2019 nós estamos falando de Jesus.
E isso aqui foi 1000 anos antes. Então nós estamos falando de 3000 anos antes. Isso aqui foi falado. Após o trabalho fatigante da sua alma, verá a luz e se fartará. Pelo seu conhecimento, o justo, meu servo, justificará a muitos, e levará sobre si as suas transgressões. Eis porque lhe darei um quinhão entre as multidões, como os fortes repartirá os despojos, visto que entregou a si mesmo à morte e foi contado entre os criminosos. Ele foi crucificado entre dois o quê? Ladrões. Mas na verdade levou sobre si o pecado de muitos, e pelos criminosos fez intercessão. Zacarias 9. Exulta muito, filha de Sião, grita de alegria, filha de Jerusalém. Eis que o teu rei vem a ti, ele é justo e vitorioso, humilde, montado sobre um jumento, sobre um jumentinho, filho da jumenta. Você entende agora porque quando ele foi naquela Páscoa, quando ele ia ser preso, entrando em Jerusalém, o que ele solicitou dos discípulos? Um jumento. Ele eliminará os carros de Efraim e os cavalos de Jerusalém. O arco de guerra será eliminado. Ele não veio para a guerra. Ele ia entrar no jumentinho. Então é isso. A gente diz assim, puxa vida, com tanta informação, eles ainda não entenderam, mas nós também não. Não existe uma religião na Terra que tenha tanta informação e a gente continua se matando dentro de casa. A gente continua egoísta, a gente continua vaidoso. Vamos para Emmanuel? Isso aqui foi só a saladinha de entrada, tá? Só aquela facezinha. Vamos pegar o pirão, né? Que Emmanuel disse assim, vamos lá procurar. Eu vou colocar aqui só um pedaço para vocês. É o que ele fez. Do seu divino apostolado, nada nos compete dizer. Em acréscimo das tradições que a cultura evangélica apresentou em todos os séculos posteriores à sua vinda à Terra, reafirmando, todavia, que a sua lição de amor e de humildade, tá? Lembra da frase que nós lemos a semana passada no Caminho da Luz? Quem é a porta, a chave de todas as virtudes? Por isso que a manjedoura é a primeira lição, é a lição de humildade. A cruz, a crucificação é a lição do sacrifício. Foi única em todos os tempos da humanidade, né? A lição de amor e de humildade foi única, só ele, gente, só ele. Em todos os tempos da humanidade. Você vê todos os enviados, todos, tiveram as suas fragilidades em algum ponto. Ele nenhuma. Nenhuma. Puro. Mais do que puro. Cristo. Dele asseveraram os profetas de Israel, muito tempo antes da manjedoura e do Calvário. Muito tempo antes. Aqui vem, olha. Levantar-se-á como um arbusto verde, vivendo na ingratidão de um solo árido, onde não haverá graça nem beleza. Ele está se referindo a quem aqui? De quem é esse texto? Isaías, a gente acabou de ler. Carregado de opróbrios, né, afrontas e desprezado dos homens, todos lhe voltarão o rosto. Coberto de ignomínias, não merecerá consideração. É que ele carregará o fardo pesado de nossas culpas e de nossos sofrimentos, tomando sobre si todas as nossas dores. Presumireis na sua figura um homem vergando ao peso da cólera de Deus,
mas serão os nossos pecados que o cobrirão de chagas sanguinolentas, e as suas feridas hão de ser a nossa redenção. Somos um imenso rebanho desgarrado, mas para nos reunir no caminho de Deus, Ele sofrerá o peso das nossas iniquidades. Humilhado e ferido, não soltará o mais leve queixume, deixando-se conduzir como um cordeiro ao sacrifício. E, gente, era muita zombaria. O livro Memórias do Suicida, Camilo faz uma regressão, e Camilo se vê na crucificação de Jesus. Que sabe que segundo Ivone Pereira, Camilo passava perto de Jesus e xingava a mãe de Jesus. Quanto Jesus não ouviu? Calado. Humilhado e ferido, não soltará o mais leve queixume, deixando-se conduzir como um cordeiro ao sacrifício. O seu túmulo passará como de um malvado, e a sua morte como a de um ímpio, um cruel, um bárbaro, um desumano. Mas, desde o momento em que oferecer a sua vida, verá nascer uma posteridade, e os interesses de Deus hão de prosperar nas suas mãos. Aqui o nosso Emmanuel cita exatamente Isaías, o texto de Isaías, que é realmente a nossa paixão, porque Isaías retrata o Messias sofredor. E o nosso Estevão sabia isso aqui de cor. E ele declama todo esse texto para Pedro. Pedro se emociona muito e diz: eu vou te pegar as anotações de Levi das falas do nosso Senhor Jesus. É quando ele pega e Estevão devora, identifica imediatamente o Messias ali, porque ele era um homem desprovido de vaidade e orgulho. Então foi fácil ele identificar, porque ele não estava atrapalhado com vaidade e orgulho. E se tornou o maior pregador do cristianismo lá primitivo, ao ponto de realizar até curas. Nem Pedro, nem Tiago, nem João falavam como Estevão falava. E ele não conviveu e nem conheceu Jesus naquela encarnação. Alguma pergunta, gente? Muitas lições, né? E vamos para a grande lição. Sim, o mundo era um imenso rebanho desgarrado. Falando de Isaías, quando diz: cada povo fazia da religião uma nova fonte de vaidades. Mudou? Salientando-se que muitos cultos religiosos do Oriente caminhavam para o terreno franco da dissolução e da imoralidade. Mas o Cristo vinha trazer ao mundo os fundamentos eternos da verdade e do amor. Sua palavra, mansa e generosa, reunia todos os infortunados e todos os pecadores. Porque o Evangelho não é de excluir, é de incluir. Que é esse o nosso cuidado. Não vamos excluir, vamos incluir. Nenhum estudo pode ser pago da doutrina espírita. Nenhum encontro pode ser pago. Nenhum congresso, porque você já começa a excluir. Só vai quem pode pagar. Nós não podemos tirar Jesus do espiritismo. E o símbolo de Jesus é humildade. Sua palavra mansa e generosa reunia todos os infortunados e todos os pecadores.
Escolheu os ambientes mais pobres e mais desataviados para viver a intensidade de suas lições sublimes. Desataviados, desprovidos de ornamentos, ou seja, simples. Aonde que Jesus ensinava? Estava voltando do lago, depois da pesca. O pessoal já sabia o horário que ele estava voltando, porque lembra que ele ficou na casa de Pedro. E lembra que ele tinha um primo, Levi, que era rico. Mas ele preferiu ficar na casa de Pedro, lá no meio do povo. Então, quando ele voltava, está no livro há 2000 anos, uma multidão já aguardava. E é numa dessas vindas, que quando Jesus vai saindo da barca, tinha menino até a canela, né? Menino que não acabava mais. E aí Pedro ficou agoniado, disse: esses meninos vão atrapalhar a pregação de Jesus. Olha a cabeça de Pedro. Menino latindo, menino lá falando, aquela confusão. E ele já saiu espantando os meninos. E Jesus: Pedro, deixai que venha a mim as criancinhas. E conta no livro há 2000 anos, Emmanuel, que quando Jesus começou a falar, todos se aquietaram, até as crianças. Desataviados para viver a intensidade de suas lições sublimes. Então não é para estar chamando a atenção aquele buquê de flores, aquele pano não sei o quê, não. A atenção era direcionada para ele. Mostrando aos homens que a verdade dispensa o cenário suntuoso. Olha que lindo. Oh meu Deus, o pessoal que organiza esses congressos tem que entender isso aqui. Mostrando aos homens que a verdade dispensa o cenário suntuoso dos areópagos, dos fóruns e dos templos, para fazer-se ouvir na sua misteriosa beleza. Porque, meus irmãos, quanto mais enfeite, quanto mais suntuoso, maior o gasto. E o que eu deveria estar direcionando aos necessitados, eu estou gastando com luz. Estou gastando com isso. Acho que centro espírita tem que ser pequeno. Se a gente começar a entrar nessa neura de crescer, 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 a gente vai viver só para sustentar o templo. E a construção do templo está no nosso mundo interior. E quase sempre quando a gente quer crescer muito, é movido pela vaidade. Vai lá na Casa da Prece, lá em Uberaba. Só que a gente esquece disso na prática. Mostrando aos homens que a verdade dispensa o cenário suntuoso dos areópagos, dos fóruns e dos templos, para fazer-se ouvir na sua misteriosa beleza. Suas pregações na praça pública verificam-se a propósito dos seres mais desprotegidos e desclassificados. Todo mundo escutava. Como a demonstrar que a sua palavra vinha reunir todas as criaturas na mesma vibração de fraternidade e na mesma estrada luminosa do amor. Combateu pacificamente todas as violências oficiais do judaísmo, renovando a lei antiga com a doutrina do esclarecimento, da tolerância e do perdão. Espalhou as mais claras visões da vida imortal, ensinando às criaturas terrestres que existe algo superior às pátrias, algo superior às bandeiras, algo superior ao sangue e às leis humanas. Sua palavra profunda, enérgica e misericordiosa refundiu todas as filosofias, aclarou o caminho das ciências e já teria irmanado todas as religiões da terra, se a impiedade dos homens não fizesse valer o peso da iniquidade na balança da redenção. Gente, no dia que nós estivermos frente a frente com Jesus, nós vamos olhar e vamos dizer: mas por que eu demorei tanto para chegar aqui?
é tão bom, mas eu me perdi tanto. Foi bom o nosso estudo, não foi, gente? Os amigos espirituais nos intuindo tanto essa noite. Que nós possamos, assim, nos fazer dignos de ter ouvido tudo isso e que isso possa ser vivido na nossa vida. Será muito bom o encontro com Ele e que nós não venhamos a retardar mais ainda. Vou ver a nossa irmã Anitta para fazer a nossa prece. Amigo Jesus, o único sentimento que nos invade o coração agora é de gratidão. Gratidão a esta casa que nos recebe com este local para o nosso estudo, 3 horas de estudo, por essas obras maravilhosas que nos instruem e nos relembram onde está o caminho, para onde devemos seguir, quais os passos, as direções, perguntas que poderiam ser as nossas que nos clareiam. Está certo seguir esse caminho? O ciúme é um bom orientador? Existe o acaso? Todas essas respostas vão calando fundo aos nossos corações de uma alma mais evoluída que nós, que se dispôs a mostrar esse caminho e esse direcionamento para nos facilitar a caminhada neste planeta. Queremos te agradecer essa oportunidade, cada um aqui presente, encarnados e desencarnados, com essa oportunidade de mais uma vez acalentarmos o nosso coração, alimentarmos o nosso espírito com essas obras maravilhosas. Ajuda-nos, Jesus, para que essas obras, esses ensinamentos de hoje não fiquem só no nosso intelecto, que desçam ao nosso coração, que é a sede do sentimento, e que façam parte dos nossos atos, da nossa vida, onde quer que nós vamos. Mas principalmente, Jesus, dentro do nosso lar. Não estamos no lar errado, não estamos com parentes, pais, maridos, filhos, ao acaso. Ajuda-nos a sermos essa fonte de luz, como tu mesmo disseste, fazei brilhar a vossa luz. Ajuda-nos a sermos filhos da luz, junto contigo, que assim seja.